Olá! Neste especial sobre São Caetano, você vai conhecer personalidades e ações que fazem a cidade ser tão rica culturalmente. Em cada episódio, eu trago um convidado especial que detalha as suas ações culturais na cidade. Ele está sempre antenado com tudo que acontece na programação cultural de São Caetano. E mais do que simplesmente acompanhar a agenda cultural da cidade, o jornalista, escritor e pesquisador Humberto Pastore também se dedica a abrir espaço para os talentos artísticos da cidade. Neste episódio, eu te convido a conhecer mais sobre a história sociocultural de São Caetano pelas memórias de Humberto Pastore e também saber quais são as novidades que ele mesmo recomenda. Eu nasci em 1955, né? Lá vão quase 70 anos. E São Caetano naquela época era completamente diferente do que você imagina hoje, né? Eu lembro muito claramente do Cine Vitória. Realmente a gente ia com a família, até isso lá no centro, Cine Vitória. Eu não lembro bem assim com que idade, mas a gente ia todo domingo. Aí já era eu, meus primos, minhas primas, né? A gente ia no Cine Planalto, né? Eu sempre morei ali na Alameda São Caetano e dali a gente ia a pé, 4, 5 quarteirões até o Cine Planalto, onde hoje existia um supermercado, né, do Cooperródio, né? Eu lembro muito claramente que a gente ia assistir todo o lançamento de Mazzaropi. Isso era imperdível, né? Era só lançar que a gente estava lá na aliás, fila mesmo, porque pegava toda a Rua Baraldi, fila imensa, descendo a Rua Santo Antônio ali, para poder assistir o filme. Isso eu lembro. Eu lembro de um filme que eu fui assistir sozinho mesmo, de noite, mas sozinho, sem parente, sem irmão, sem primo, nada. Foi sozinho e era Os Girassóis da Rússia. Esse filme ficou marcado na minha cabeça. O que a gente fazia com família? Era mais restaurante. A gente ia em restaurante, o Tarantella, né, o Piola, a gente ia com a família. Eu lembro assim também dos meus 15 anos, que é uma coisa que hoje em dia não existe, que era aqueles bailinhos, aqueles encontros, aquelas festas nas casas das pessoas, né? Isso era muito comum, a gente se encontrar com os amigos sábado à noite, domingo à tarde, a gente sempre tinha esses bailinhos, essas festinhas, acaba tendo esses encontros. Meus 15, 16, 17 anos. É interessante, era tudo disco, viu? Tudo disco de vinil, vamos dizer assim, eu lembro que as pessoas, inclusive, levavam os seus disquinhos, seus CDs, né, e os long plays, levavam para a gente ouvir, para tocar. Hoje é você na casa de tal pessoa. Era comum as pessoas levar para poder mostrar o que tinha comprado aquela semana, né, que eram músicas da época e tal. Mas eram músicas, assim, vou dizer para você, músicas italianas. A gente ouvia muito os Incríveis, né? Tinha o Renato Burkepes, e lembro muito dos Incríveis. Era o que mais tocava, assim. Se fazia tudo muito em grupo, entende? A gente sempre tinha um grupo de amigos da escola. Eu frequentei muito tempo a comunidade de jovens ali da Igreja São João Batista. Então, a comunidade, desde os meus, vamos dizer, 12, 13, 14 anos, até 18, 19, era um grupo, a gente nunca andava sozinho, a gente sempre andava vamos numa lanchonete, ia 10, 12, né? Vamos no cinema, lotava a lotação do ônibus ali, porque era sempre em grupo. Era comum andar, viu? A gente andava quarteirões e quarteirões, sem problema algum, entende? Até alguém, um amigo, ter um carro, então aí você já começava a ter... eu lembro que meu pai tinha uma perua Ford, aquelas grandes que cabiam, eram quatro assentos, né? Então, nossa, cabia
15, 16 pessoas tranquilo ali. Eu amo estudar, sempre gostei de estudar, só que não tinha escola, né? Então, eu estudei no 28 de julho, e aí você tinha que ir para o ginásio, né? São denominações diferentes do que a gente tem hoje. Você não entrava direto, você não acabava o grupo escolar e ia para o ginásio. Você fazia um ano de admissão, ia fazer um exame no fim do ano, e se passasse, você entraria no ginásio. Eu lembro que, inclusive, eu não passei. E aí, inclusive, eu desisti de estudar. Eu fui estudar torneiro mecânico, ajustagem mecânica, torneiro mecânico e ferramentaria. Fiz esses cursos. Eu lembro que eu estudei isso aí, fui trabalhar, inclusive, né, nessa área de ferramentaria. E só que depois, com 16 anos, é que eu voltei a estudar. Hoje é Moura Branco, mas naquele tempo chamava Colégio Estadual de São Caetano do Sul. De lá fui para Barcelona e fiz o meu colegial lá, e aí fui estudar jornalismo na Metodista ali em São Bernardo. Comecei a fazer a faculdade solteiro e terminei casado com 2 filhos. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu sabia que eu queria ser jornalista. Eu achava aquilo uma profissão, sempre achei uma profissão assim, glamourosa, gostosa, né? As pessoas acordar de manhã, ler um jornal e saber que eu queria saber quem que fez aquele jornal, quem fez. É o jornalista, ele estava lá durante a noite, ele ficou lá escrevendo. Enquanto eu estava dormindo, tinha alguém escrevendo, aquilo me chamava muita atenção. Eu falei assim, eu vou ser jornalista. Então, com 6 anos, eu já sabia. Eu descobri que eu não sabia escrever. Não tinha facilidade. Aí eu lembro que meu pai me colocou numa escola, não é uma escola, é um professor que dava aula, avulsa em casa, né? O Sérgio, um rapazinho novo, que morava ali na rua Tiradentes, que me ensinou a escrever. Então eu devo muito a ele, porque foi ele que, olha, é assim. E graças a Deus tem dado certo. E eu nunca assim, tive pretensão de trabalhar em jornal grande. Recebi 2 vezes convite para ir para o Diário Grande ABC e acabei não aceitando, preferindo ficar na cidade de São Caetano. Acho que é gostoso você trabalhar, por exemplo, num jornal pequeno, que você acaba fazendo de tudo, entende? E eu lembro que eu fiquei vários anos ali no Jornal de São Caetano, na Folha de São Caetano. Comecei como repórter, né, fazendo chefe de redação, até o jornalista responsável por esses locais. Segunda-feira eu fazia social, na terça-feira esporte, na quarta, na terça era política, eu ia na Câmara cobrir, na quarta era esporte, na quinta eu ia na polícia. Eu lembro também que de quinta à noite eu ligava para todos os cinemas, era o Cine Vitória, Cine Lido, Cine Colonial, o Cine Aquários, né, o Max, Primax, esses eram os cinemas da época. Então eu ligava para eles e qual o filme que vai passar sábado e domingo? Aí eles me passavam e a gente divulgava, que era um jornal semanário, né? Ele saía todo sábado. Vou te contar uma coisa. Bom, um evento anual eram os bailes dos debutantes. O baile ia acontecer em setembro, mas em março já começava a ter notícias, porque juntava as famílias, as que iam ter 15 anos, então ele entrevistava as meninas, todo aquele, não, era bem movimentado, então a coluna social tinha muito disso. Cobria-se também as reuniões do Lions e do Rotary, os dois tinham sempre atividades, assim, festas e tal, então eu cobria muito eles. E tinha um evento que era a Festa das Nações, então, que inclusive acontecia onde hoje está o CMF Luiz Olinto Tortorello. Ali era chamava a garagem da prefeitura, no mês, acho que era de maio, então as entidades se reuniam ali e faziam as festas das nações. Mas tem uma coisa assim, o jornal dedicava muito espaço para os aniversariantes. Então era assim, comum os aniversariantes com foto, no mínimo umas
30, se não for mais, pessoas que você colocava de aniversariantes na página social. Então, esse era, assim, o leque de informações que a gente trabalhava no jornal. Eu já passei por N jornais, trabalhei em jornais de terceiros e tive meus próprios jornais, né? E em todos, eu sempre abri espaço para quem tem algo a contar, né? Nós estamos, inclusive, aqui hoje, gravando isso, no Museu Histórico de São Caetano do Sul. O Museu Histórico foi uma coisa que eu sempre dediquei espaço, em todos. A Sônia Xavier ficou como representante do Museu Histórico durante, 20 anos, talvez. Nesses 20 anos, eu sempre, em toda a edição, falei, vamos divulgar, o que tem aí? A gente vinha, tirava foto de uma peça antiga e mostrava aquele histórico e falava do museu. Então, são coisas que eu sempre, são muito fortes para mim. Essa questão de divulgar grupo de teatros de jovens assim, que estão ainda formando, mesmo nas escolas, entende? Aqueles grupos da época que era muito comum as escolas terem grupo de teatro, a gente sempre divulgou isso, né? Teatro amador mesmo, de fato, né? Então, entrevistava os atores, os diretores, né, de produção, Carlinhos Lira, da época eu vi ele nascer, né? Então, foi todo um período muito rico que teve em São Caetano do Sul e a gente deu o máximo de espaço possível para que eles pudessem mostrar a sua arte, né? Música. Nossa, eu lembro que a gente, jovens, assim, que estão iniciando carreira, sempre divulgamos eles, né, divulgando. Naquele tempo só em jornal mesmo. Hoje em dia a mídia modificou-se, né? Mas naquela época a gente estava sempre divulgando algum jovem músico que toca, que canta, né? Então sempre foi nesse campo, né, de demonstrar culturalmente o que estava fervilhando ali em São Caetano na época. Teve um grupo muito forte aqui em São Caetano, o Porão. Eles ficavam no Porão mesmo, ali na Rua Baraldi. E eles fizeram peças maravilhosas ali, Mandrágora, e sempre tinha. Eles ficaram, acho que, uns 4 anos com sucesso ali naquele local. Lembro, assim, de um grande incentivador desse teatro, Mário Dalmas, né? Ele é líder autonomista, falecido há uns, acho que 6, 7 anos. Eu tive um contato muito forte dele, desde a década de 70, né? Uma pessoa que eu sempre admirei por sua vivacidade, né? Seu entusiasmo. E ele, com 70 anos, ele participava das peças teatrais com um vigor assim jovial, incentivando os mais jovens. E realmente esse grupo Porão ele foi bastante forte na cidade, né? As igrejas tinham, na década de 70, 80, deu muito espaço para a juventude. Eu fui coordenador de jovens com 15 anos, né? Que naquela época cada igreja tinha seu grupo de jovens e cada igreja tinha seu grupo de música, tinha seu grupo de teatro, que a gente fazia jornalzinho nas escolas, né? Então era uma coisa assim muito dinâmica em todos os segmentos que possa existir. E o teatro era muito forte também. Me aventurei, né? Fizeram algumas peças assim, a gente chamava de sketch, que era coisa assim mais de menor duração, né? E a gente se apresentava não só nos teatros das igrejas, como era a maior alegria quando a gente saía apresentar em outros locais. Eu lembro que o teatro do Senato Santo Antônio, fizemos várias peças, né? Então, fui ator também. Eu hoje estou como supervisor do Museu de São Caetano, mas eu já estive nessa função de 2000 a 2005. Eu sempre gostei de contar a história de São Caetano, né? Primeiro eu pesquisei a história de São Caetano, lembro que com 15 anos eu sempre fui atrás de querer saber como que surgiu São Caetano, né? Eu levava
essa história, tanto para o público iniciante, que eram as crianças das escolas, né, grupos escolares, e eles vinham aqui, né, vinham de ônibus. Eu falo aqui porque nós estamos aqui no bairro da Fundação, onde está o museu, e eles, era comum, não passava, cada semana parecia 3, 4 grupos de escolas para a gente dar palestra. E o outro segmento eram os de terceira idade, né, as pessoas de idosos que também vinham para cá, porque aí eu juntava ali 30 pessoas, né, e eles ficavam por uns 40 minutos ouvindo a história de São Caetano. E isso eu tenho feito desde aquela época, mas nunca mais parei, né. Eu nunca pensei em ser escritor, assim, né. Eu tenho muitos textos, eu escrevo mais contos, né, crônicas, e realmente um dia, achados nas gavetas, eu falei, vou juntar tudo isso daqui. E eu lancei meu primeiro livro em 2004, né, que é O Contador de Causos Urbanos, que era reunindo ali umas 20 histórias verdadeiras de pessoas que me contaram, foram me contando, e eram fatos que aconteceram que causaram medo neles, nas pessoas. Até o meu, tem um conto, tem uma passagem lá, uma crônica minha, que eu conto uma coisa que aconteceu comigo que me causou medo. Então, ele foi o primeiro livro, né? E isso me incentivou a escrever outros. Mas acho que até por minha questão de ser, assim, pesquisador, a minha maioria dos livros, tirando esse de crônicas e contos, eles são biografias, né? Que nem João Luiz Pereira, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Cônigo Belisário, que durante décadas foi responsável pela igreja matriz de Mauá, escreveu sobre a igreja aqui de Utinga, a igreja da Santa Rita, lá de Santo André. Estou acabando agora, em dezembro, agora vai lançar um livro sobre Camilo de Leles, ali no Camilópolis. Escrevi um livro biográfico sobre o meu santo de devoção, São Judas Tadeu. Faltava um livro infantil, né? Teve muitos ursinhos de pelúcia e tal. Eu tenho um coati, né, comprado lá em Foz do Iguaçu. Eu fiquei imaginando assim, ela estava assim numa estante bonita lá, né, que você pudesse pegar. E aqueles outros bichos de pelúcia que ficam presos dentro daqueles aquários de vidro em shopping, né, em mercados e tal. Como que eles vivem lá dentro, né? Lúcia, coati de pelúcia, que ela estava lá dentro. E aí, o que acontece do que ela pensa enquanto ela está dentro, o que acontece, né, na vida dela naqueles momentos. E surgiu a história infantil que eu lancei em novembro do ano passado. Eu tenho ido muito, que eu gosto de shows musicais, né? Nós temos a Big Band Salada Mista. Que trabalho bonito que o Gair faz. Lindo, lindo. Ele reúne 40 músicos, né, assim, dos mais diversos instrumentos. Tanto são alunos e são professores da Fundação das Artes. E lá eles se reúnem uma vez por mês e faz que belo show. Inclusive com cantoras, a Milena, fabulosíssima a voz dela. E sabe quanto custa? 1 quilo de alimento. E você tem ali na porta da sua casa, né? Porque São Caetano é minúsculo, você dá para você ir a pé, você vai de ônibus. É muito fácil, né? E tudo isso à nossa disposição. O Sesc São Caetano é maravilhoso, a contribuição cultural, né, deles aqui para a cidade. Hoje em dia tem muitos shows musicais, Teatro do Santos Dumont. Toda semana tem excelentes peças teatrais, né? E para todas as idades. E nós temos também os parques, né? O Parque de Treviso, no bairro da Fundação. É lindo aquilo ali, entende? A entoada, a festa italiana, são segmentos importantíssimos na cidade, né? Eu lembro da primeira entoada que teve, ela era no bosque lá da Vila São José. Meia dúzia de barraquinhas, cantando ali assim, uma pessoa, uma atração assim. Como que foi importante aquele embrião?
porque a partir daquele foi ampliando, foi ampliando. Hoje é um evento maravilhoso. Estou lembrando assim, e as nossas paróquias, e as nossas escolas com as suas quermesses, são lindas. Em junho agora, estive em umas 4, 5, onde tinha lanche de pernil, inclusive, eu não perco, né? Sabe, as famílias reunidas, aquelas roupas coloridas, o som, né, que você está ouvindo ali, aquelas festas juninas são fabulosas. A escola Eduardo Gomes, que é organizado pelo Rotary Club, ali também foi inaugurado ano passado um teatro maravilhoso, sempre atrações especiais, grupos de São Paulo, né, que estão vindo ali se apresentar, merece uma visitação. Porque o Teatro Paulo Machado, eu lembro dele desde a minha juventude. E ele foi passando por várias transformações e hoje está belo, né? A acústica dele é perfeita, né? Não tem problema de microfonia, que já existiu isso no passado, mas todos eles foram sanados. Então é um crescente, né? A cidade ela está sabendo acompanhar esse progresso.